Olá, que alegria receber você aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Encontro. Aqui nós compartilhamos as nossas reflexões do contexto das nossas séries de mensagens. E o nosso desejo e oração é que o nosso conteúdo aqui fortaleça a sua caminhada com Deus. E se quiser conhecer um pouco mais sobre nós, acompanhe nosso Instagram, @EncontroComunidade. Nós estamos no segundo mês da série de palestras chamada Antes que a Casa Caia. Famílias não quebram de repente. Na semana passada nós conversamos sobre as rupturas. Às vezes a dor se torna insuportável. Nós vimos como a graça de Deus nos direciona para prevenir rupturas, mas ao mesmo tempo, como a graça de Deus nos direciona quando as rupturas nas nossas vidas e famílias já aconteceram. E hoje nós vamos conversar sobre outro tema sensível. Se eu pudesse viver a minha vida de novo. Quem nunca imaginou como seria voltar atrás? Refazer uma conversa, uma decisão diferente, retomar uma palavra que saiu impensada, uma atitude desproporcional. Veja, não são poucas as vezes em que temos essa sensação de que se tivéssemos feito diferente lá atrás, as coisas teriam sido melhores no presente. Pois bem, quando falamos em arrependimento, geralmente pensamos em culpa, tristeza, remorso e assim por diante. Inclusive, segundo o dicionário da língua portuguesa, arrependimento é remorso ou mágoa por se ter cometido um mal. Na verdade, essa definição, ela se aproxima muito mais dessa ideia de remorso. Remorso é aquele sentimento que surge quando nós percebemos que fizemos algo de errado. Ops, eu errei. Ou seja, é um sentimento pontual. Mas o conceito bíblico de arrependimento é muito mais profundo do que isso. Tanto que o reformador Lutero, quando ele escreve as 95 teses, que foi o estopim da reforma protestante, ele escreve logo de cara, na primeira tese, o seguinte: quando Jesus disse arrependei-vos, ele quis que toda a vida fosse uma vida de arrependimento. Perceba a seriedade aqui. Arrependimento aqui não é um evento pontual. Arrependimento é parte inerente à vida cristã. Arrependimento é um movimento contínuo. Tanto que, quando olhamos para a sabedoria bíblica, a palavra grega para arrependimento é metanoia. Meta de mudança, transformação, e a raiz nous, que significa mente, entendimento, percepção. Resumo da ópera. Quando nós falamos em arrependimento, não se trata de um remorso pontual. Não é meramente sentir tristeza, não é meramente ou apenas sentir culpa, apesar de que esses sentimentos fazem parte dos nossos arrependimentos. Mas arrependimento é permitir que agora Deus use aquilo que aconteceu para que, em sua graça, Ele nos transforme no futuro. Arrependimento é permitir que agora Deus use aquilo que aconteceu para que, em sua graça, Ele nos transforme no futuro. Podemos afirmar, assim, que existem pelo menos 3 tipos de arrependimentos. Arrependimentos de ação são as coisas que fizemos, as palavras que dissemos, as decisões que nós tomamos. Segundo, o arrependimento de omissão, a conversa que adiamos, o perdão que não oferecemos, o tempo que não dedicamos à família. Mas há também um terceiro tipo de arrependimento, que é o arrependimento da reação. Uma resposta precipitada, uma atitude tomada no calor da emoção, uma amargura que se prolongou por anos. Pense em exemplos práticos nessas 3 áreas na sua própria vida. Diante disso, 2 verdades importantes sobre o arrependimento. Primeiro, todos nós temos arrependimentos.
Essa é uma experiência universal da condição humana. Independente da idade, da história que temos, todos nós carregamos marcas que gostaríamos de mudar, decisões que gostaríamos de refazer, palavras que gostaríamos de retirar, oportunidades que gostaríamos de recuperar. Ou seja, este é um problema que nos nivela. Mas em segundo lugar, e um ponto muito importante, o arrependimento não precisa nos paralisar. Nós podemos aprender com ele e continuar a caminhada. Você crê nisso? O arrependimento não precisa nos paralisar, os erros da vida. Nós podemos aprender com ele e continuar a caminhada. Como assim? Aos que já assistiram a série This Is Us, há uma cena muito emblemática quando um médico no hospital diz ao personagem principal da série: pegue o limão mais azedo que a vida lhe oferecer e transforme-o em algo parecido com uma limonada. Nós não podemos apagar os capítulos mais amargos da nossa história. Nós não podemos voltar ao tempo para desfazer escolhas, mas, pela graça, Deus tem poder de pegar aquilo que hoje nos causa dor e transformá-los num caminho de crescimento e maturidade. Foi assim que aconteceu com um homem dessa história, dessa parábola contada por Jesus, conhecida por nós como filho pródigo ou filho perdido, mas eu gosto de pensar nessa história, ou no nome, por assim dizer, dessa pessoa como o filho encontrado. Porque essa história, essa parábola contada por Jesus, nos revela 4 fases do arrependimento. Como assim? Vamos ao texto, a fase 1 do arrependimento, a ilusão da autonomia. Um homem tinha 2 filhos, Jesus conta essa história. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Veja bem, essa história que Jesus conta, ela possui várias camadas. Nós podemos falar ou abordar essa história na perspectiva do pai. Nós também podemos aqui dialogar e refletir nessa história a partir da perspectiva do irmão que fica em casa. Mas por uma questão de tempo, por uma questão de foco, nós vamos focar somente nesse filho que sai de casa. E nessa primeira fase aqui desse problema relacionado ao arrependimento, na ilusão da autonomia, a gente percebe qual que é o fruto do pecado. O pecado, ele vende uma imagem atrativa. O pecado promete liberdade. O pecado promete felicidade, promete realização. O problema é que, cedo ou tarde, nós colhemos as consequências disso. E aqui nós chegamos na fase 2 do arrependimento, as consequências das escolhas. Veja o texto. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pare para perceber o que está acontecendo aqui. Um jovem judeu trabalhando para um gentio, ou seja, alguém que não era judeu, e cuidando de porcos, que eram um animal proibido para consumo naquela época, considerado impuro. Ou seja, isso era o nível mais baixo imaginável de humilhação de uma pessoa naquela cultura. Mas perceba um detalhe do texto aqui. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam. Ele desejava a comida dos porcos. Ele não apenas cuida dos porcos, ele inveja aqui os porcos. Quando ele está no fundo do poço, ocorre a terceira fase do arrependimento, o despertar da consciência. Caindo em si, perceba, caindo em si. Ele disse:
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. O que mais me chama a atenção aqui nessa história é o que nós poderíamos denominar de espiral descendente. Perceba o ciclo aqui. Primeiro, esse homem, ele sai da casa do pai. E isso aqui não é uma mera mudança de endereço. Naquela cultura, um ato enorme de desonra. Depois, ele perde os recursos. Ele desperdiça a herança dos antepassados, ele despreza a construção de todas as gerações anteriores. Aí, ele perde a segurança. No mundo antigo não existia seguro-desemprego, assistência social, aposentadoria. A família era essa rede de segurança. Ele perde a dignidade cuidando de porcos. E por fim, que naquela cultura naturalmente era uma ofensa, hoje não necessariamente é o caso, mas, e por fim, ele perde a própria identidade, ou seja, ele não apenas cuida dos porcos, mas ele inveja a comida dos porcos. Mas que bom que essa história não acaba aqui. E o texto segue nos apresentando uma nova fase, que é o abraço da graça. O abraço da graça. A seguir, levantou-se ele e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Vejam bem, ao refletirmos aqui sobre essa cena, esse abraço, é impossível não lembrar dessa pintura de Rembrandt, O Retorno do Filho Pródigo. Uma pintura do século XVII, e o que torna essa obra especial é que o pintor aqui, ele não retrata a corrida do pai, mas o abraço da graça. E aqui tem um detalhe artístico, porque aparece uma mão de um homem forte, mas também aparece na outra mão uma mão que seria de uma mãe carinhosa. Como assim? A mão do homem é uma mão maior, mais forte, transmite força, proteção, segurança. A outra mão ela é mais fina, mais delicada, é o toque suave, transmite ternura, compaixão, cuidado. Esse é o abraço da graça de Deus nos nossos arrependimentos. Perceba o fundo do poço, a que nível chegou esse homem, dessa história que Jesus conta. E ainda assim, Deus, o Pai, nos acolhe no seu abraço. A graça dele nos convida para o seu colo, para o seu abraço, em meio aos arrependimentos das nossas vidas. Com isso, diante dos arrependimentos, nós temos duas opções a fazer. A primeira delas é ignorar, fingir que nada aconteceu, enterrar a dor, como se diria na nossa cultura, esperar que o tempo resolva, ou nós temos uma segunda opção, reconhecer, buscar a restauração, o abraço no Pai, dar o próximo passo para o Pai, assumir a responsabilidade. Qual será a sua decisão diante disso? Há um livro muito interessante nesse tema de Robert Leahy, onde ele enfatiza esse ponto. Ter arrependimentos não é o verdadeiro problema. O problema é não saber o que fazer com eles. Percebam, e novamente, todos nós temos arrependimentos. O mundo não é dividido entre quem tem e quem não tem arrependimentos. O problema é quando não sabemos o que fazer com os arrependimentos. Aí ficamos imaginando uma vida que não existe. Você já fez isso? Ah, se não tivesse casado com essa pessoa, mas com aquela, onde eu estaria hoje? Ah, qual seria a minha condição financeira? Se eu não fosse empregado, mas se eu fosse chefe, qual seria o meu status financeiro hoje? Se não tivesse escolhido essa profissão, mas aquela, se eu fosse morar nessa ou naquela cidade, se eu. Perceba, isso não é vida. Isso nos afasta o nosso coração do dia a dia, da vida concreta. A gente vive preso ao passado. Nós perdemos a oportunidade de amadurecer e seguir a caminhada. Com isso,
A pergunta de milhões é: o que fazer com os arrependimentos? Como alguém sai da culpa e encontra restauração? Em primeiro lugar, pare de fugir, volte-se para o Pai. A tendência humana é esconder, justificar, internalizar. O filho pródigo, o filho encontrado na nossa história, ele faz diferente. Ele volta para a casa do Pai, ele vai ao encontro do Pai, ele é acolhido pelo abraço gracioso do Pai. Em nossa cultura, existe uma música popular muito conhecida chamada Epitáfio dos Titãs. É uma música que fala dos arrependimentos da vida. Ela é muito bonita. Sabe qual é o problema dela? A solução que a música oferece é confiar no acaso. O acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Que vida triste é confiar no acaso. Que desespero é ter que confiar no acaso. Esse filho, ele no fundo do poço, em meio aos seus arrependimentos, em meio às suas decisões erradas, ele não dependeu do acaso. Ele levou os seus arrependimentos para o Pai. Mas em segundo lugar, como lidar com os arrependimentos? Confesse os seus pecados. O filho aqui diz ao pai: pequei, pai, pequei contra o céu e contra ti. O arrependimento saudável sempre confessa os pecados para Deus. E com isso gera uma pergunta. A partir disso, a partir dessa confissão, o que Deus quer me ensinar através disso? Onde eu posso mudar a minha vida pela sua graça? Não existe uma máquina do tempo, não existe um botão de reiniciar, nós não podemos voltar no tempo logo. Dito isso, apesar do que está posto na minha vida, como eu posso fazer diferente hoje, a partir de hoje, pela graça de Deus? E em terceiro lugar, perceba o abraço da graça de Deus. A primeira coisa que aquele pai fez não foi dar uma lição de moral. Não, ele correu, ele abraçou e ele beijou o filho. Ele recebeu de volta. Ele correu, ele abraçou e ele beijou seu filho. É isso que nos resta. Essa é a beleza do Evangelho e da graça de Deus. Deus não apenas perdoa pecadores, Ele os acolhe. Ele corre, ele abraça, ele beija, ele acolhe. Não apenas para cancelar nossa dívida, para pagar o nosso pecado em meio às nossas decisões erradas da vida, não. Mas ele faz tudo isso também para restaurar o nosso relacionamento com ele, para que, apesar dos pesares, apesar das decisões erradas, apesar dos desafios, das omissões, das ações, das reações que nós fizemos nas nossas vidas e que nos geram arrependimento hoje, ele é um Pai gracioso que nos abraça com sua mão de cuidado na nossa vida, para que a partir de hoje ele nos transforme no futuro. Eu fiquei muito chocado essa semana com esse acidente que aconteceu em Limeira. Uma mulher que quis fazer um salto de uma ponte. Eu não quero aqui focar no acidente em si, até porque é tudo muito recente, sem muitas conclusões a respeito do evento, mas perceba, ela acreditou que havia uma corda. Ela acreditou que estava segura para dar o salto. Ela se lançou confiando que seria sustentada, mas a corda não estava lá. Quando nós falamos em arrependimentos, nós, da nossa natureza, confiamos que o tempo vai resolver. Nós confiamos que o acaso vai proteger. Nós confiamos que tudo se ajeita sozinho, mas não há sustentação nisso. O tempo não apaga a culpa. O acaso não cura o coração. Existe apenas um lugar capaz de nos suportar, de suportar as nossas culpas e arrependimentos, o peso dos nossos pecados. A única corda que suporta o peso da nossa culpa, dos nossos arrependimentos, é a graça de Deus. A cruz nos lembra que os nossos pecados são reais, mas também nos lembra que a graça de Deus é ainda maior.
Talvez você não possa mudar o que aconteceu. Talvez você não possa recuperar os anos perdidos. Talvez você não consiga desfazer algumas escolhas. Mas se o inimigo tentar te intimidar com pecados já confessados, já superados pela graça de Deus, lembre-se de dizer para ele que todas as suas culpas já foram completamente pagas na cruz. O diabo, o inimigo, sabe o que nós fizemos no verão passado, mas cada um dos nossos pecados, dos nossos arrependimentos, das nossas decisões erradas no passado, eles já foram pagos na cruz com o seu sangue precioso de Jesus. E a partir disso, confie que o amor, que a graça de Jesus nos conduza e nos transforme no futuro, para a honra e glória do seu nome. A gente se vê na semana que vem.